Nos últimos tempos, tenho tido a oportunidade de visitar países como a Grécia, a Irlanda, a Espanha, a Itália. E um dos aspectos mais me impressionou nas visitas foi a indisponibilidade das pessoas para pensarem no futuro. Possivelmente há uma explicação imediata para isso: o futuro dói. Neste momento, há poucas perspectivas. O conhecido intelectual português disse há tempos: uma crise como estas é, antes de mais, uma crise sobre a ideia de futuro. E, portanto, é um desafio tremendo, mas não podemos agradar o futuro se não nos atrevemos a pensar nele. Se nos atrevemos a pensar que futuros possíveis à nossa exposição para podermos tentar escolher o melhor. Portanto, sem pensamento prospectivo, mesmo que seja doloroso, temos dificuldade em pensar aquilo que precisamos fazer. E, portanto, eu atrevi-me hoje a este pequeno exercício, tentar, nestes 10 minutos, falar convosco sobre o futuro. Bom, mas para falar do futuro é necessário escolher com que base, em que questões, em desafios, em que princípios nós queremos basear esta construção dos futuros possíveis e desejáveis que queremos ter connosco. Escolhi não ser sistemático, ou seja, apresentar todas as questões. Escolhi 2 questões só, em termos mais ilustrativos, para podermos um pouco iniciar esta discussão. A primeira questão tem a ver com os princípios. Todos nós sabemos, possivelmente, que estes são os 3 princípios que informam o Estado Social e que são particularmente relevantes no caso da saúde. São o princípio da solidariedade, ou seja, da distribuição. Nós todos contribuímos para o Serviço Nacional de Saúde de acordo com o nosso rendimento e esperamos receber da própria necessidades. É o princípio da previdência. Vamos pré-pagando quando somos jovens, bem de saúde, robustos, com capacidade de trabalhar, para poder receber mais tarde, mais frágeis, mais necessitados, menos saudáveis. E o princípio da coesão, ou da inclusão, que significa, fundamentalmente, que estamos todos no mesmo barco. Ora bem, estes princípios são, digamos, uma plataforma civilizacional extremamente importante. E se nós temos uma razão para nos orgulharmos de ser europeus, essa razão foi a capacidade da Europa construir o seu sistema de proteção social com base nestes princípios. Dito isto, há uma observação que eu gostava de partilhar convosco que me parece muito significativa. Se tentarmos saber como se comporta a sociedade atual portuguesa ou europeia face a estes princípios, nós temos precisamente 3 grupos. Há um setor da sociedade portuguesa e europeia que pensa que estes princípios são a cristalização de uma vitória comum. Isto é bom para toda a gente. É bom para a economia, é bom para o bem-estar. Portanto, é uma situação, como diziam as situações, win-win. Ganham todos com essa situação. Mas há outro setor da sociedade portuguesa e europeia que pensa que a adoção destes princípios foi uma derrota provisória, para a qual há oportunidade de ultrapassar essa derrota. E há um grande setor da sociedade que pura e simplesmente os desconhece. Não os valoriza, não sabe que existem, não sabe qual é a sua importância. E disso, muitos de nós têm que se penitenciar. Ora, essa é uma questão fundamental. A segunda questão importante é reconhecer que as sociedades humanas são imperfeitas. E, por essa razão, estes princípios nunca são implementados perfeitamente. O que interessa é porfiar no sentido de nos aproximarmos a estes princípios na evolução das nossas sociedades. E não às primeiras dificuldades de pensar, nós aceitamos a ideia que eles não servem. Isso é particularmente importante. Neste momento, há 4 razões porque estes princípios estão em particular dificuldade e, portanto, dependem de nós mais que habitualmente. E essas 4 dificuldades
são acrescidas pelo facto de elas aparecerem abruptamente, ao mesmo tempo, e não serem transitórias, possivelmente estarem cá por algum tempo. A primeira é a falta de crescimento económico. Em alguns setores sociais, isso é menos grave que outros. Mas no setor da saúde, nós temos dois aspectos muito importantes. O primeiro foi aqui bem versado na mesa anterior, que é a questão das tecnologias, que nos desafia constantemente com inovações que precisamos, que fazem falta. E a outra é a expectativa das profissões de saúde. O segundo aspecto que nos desafia na aplicação mais perfeita, mais adequada, melhor destes princípios, é a ilusão que está a sofrer a classe média e, consequentemente, o aumento das desigualdades. Uma sociedade com uma classe média que diminui e cada vez mais desigual, estes princípios são de mais difícil aplicação. Porque, no fundo, esses princípios só chegam ao limiar da sua realização numa cidade cuja classe média já atingiu o certo grau de desenvolvimento. Sociedades muito desiguais na classe média, esta tradução dos princípios é muito difícil. Como se vê nas cidades atuais, noutros continentes, onde isto é mais difícil. Em terceiro lugar, a terceira questão tem a ver com o aumento da tensão entre as gerações. Na prática, cada geração, no fundo, paga a seguinte. Melhor dito, não é? Dando a volta ao contrário, não é? Os nossos filhos pagam as nossas reformas e o nosso sistema de saúde, como nós pagamos aos nossos pais. Se esta solidariedade, esta relação, esta coesão entre gerações é prejudicada, e é prejudicada por muitas razões, pelo desemprego, pela imigração, pela baixa natalidade, nós temos um problema acrescido em responder a esses desafios. E, em quarto e último lugar, o facto de que o Estado-nação, o nosso e outros, perderam grande parte do controle que tem do seu Estado social. Ele é determinado historicamente, a Troika é um exemplo vivo de como parte do controle sobre o nosso social foi ocupado, foi conquistado, foi transferido para fora das nossas fronteiras. E, portanto, estes desafios são desafios extraordinários. Mais uma vez, o importante é reconhecer os desafios. Reconhecer que eles implicam um enorme esforço de imaginação, de inteligência, de inovação, de comunicação, de mobilização. E temos que ser capazes de fazer esse esforço. Para que, com as dificuldades que possamos ter, continuar a confiar naquela direção. Não caminhar em sentido contrário. E essa é a grande mensagem que nós temos de ser capazes de transmitir ao nosso concidadãos. Ora bem, a segunda ideia, que eu vou partilhar convosco, para ser rápido e sumário, tem a ver com a ideia que o Serviço Nacional de Saúde é uma instituição portuguesa. E, se forem para os países do sul da Europa, vão ver que a Grécia não conseguiu ter a Serviço Nacional de Saúde. Está a tentar há 40 anos, não conseguiu ainda, e não vai conseguir agora com facilidade. Porque a Irlanda nunca teve o Serviço Nacional de Saúde. E a Espanha e a Itália têm vários, porque são, como sabem, uniões ou federações, conforme a região, há uma versão mais ou menos aperfeiçoada do Serviço Regional de Saúde. Portanto, nós, nesta matéria, podemos dizer, sem falsa modéstia, que temos um exemplo para os nossos companheiros europeus em relação ao Serviço Nacional de Saúde. E o facto de ser uma instituição portuguesa, e uma instituição que quer dizer há alguma coisa que nos pertence, há alguma coisa que nos liga um laço de razão, mas também de afeto, é uma questão fundamental. Porque instituições, como foi dito esta manhã, gerem-se por missões, são produto de políticas públicas, não são jogadas no mercado. E, portanto, esta é a noção. O Serviço Nacional de Saúde faz parte da identidade portuguesa. O Serviço Nacional de Saúde constitui alguma coisa que nos pertence, que é o nosso prolongamento como cidadãos. O Serviço Nacional de Saúde é alguma coisa que corresponde ao contrato social, que
não pode ser, tem uma missão fundamental e que não posso chegar no mercado, neste momento tem que ser expresso de uma forma que as pessoas entendam. Não é só suficiente que entendamos nós estamos aqui predispostos a fazer. Ora bem, dizendo isso, deixa-me, portanto, dizer alguma coisa sobre instituições. As instituições têm todas as vantagens que eu agora procurei resumir a ciência da saúde, mas têm limitações. Deixa-me ilustrar algumas das limitações. A primeira é que tem uma certa captura histórica. Como dizem os institucionalistas, são dependentes de percurso. Ou seja, vão acumulando uma história que condiciona o seu futuro. E nessa história, muitas vezes, afastam-se da sua missão fundamental. Voltam sobre si próprias e deixam de adaptar-se facilmente ao contexto em que as pessoas precisam ter. É chamada captura histórica, ou captura do percurso. E não temos instituição nenhuma onde isso não aconteça. Mas há um segundo tipo de captura, talvez mais importante ainda, que é a captura dos interesses particulares. Ou seja, é que a instituição vai perdendo aos poucos parte da sua vocação de missão para ser sensível à captura de interesses particulares. E isso é, hoje, muito evidente. Alguém escreveu, uma pessoa praticamente interessada na comunicação dessas questões, o seguinte: um dos principais problemas de desenvolvimento criativo, desenvolvimento das instituições, é a falta de interlocutores. Temos boas ideias, mas não temos a quem contá-las. Eu acho que hoje, a sessão de hoje, que foi interessantíssima, não é? Ilustra isso. Nesta sala disseram ideias muito interessantes. Não só em termos de ideias, mas em termos de factos, de análise muito interessantes. Temos nós um interlocutor para contá-las. Onde está esse interlocutor? Ora bem, digo isto para, por um momento, voltar um pouco à captura de interesses particulares. E temos duas capturas fundamentais hoje. A primeira é a captura da Europa. As instituições europeias, como sabem hoje, são falsas. Funcionam através da mão invisível, não tem valor facial. E, portanto, através da falsidade atual das instituições europeias, somos capturados por interesses, por intermédio dessas instituições que não funcionam já como é suposto funcionar. E depois, temos a captura crescente dos interesses económicos e financeiros transnacionais. E se nos apercebemos disso, perdemos a ideia das dificuldades que temos. Por vezes, quando estou com colegas dos países, nós temos a noção muito clara que nós podemos ter essa conversa várias vezes tentativas. Mas se não formos capazes de notar o que é isso, de contar a nossa história, de encontrar interlocutores europeus, se não formos capazes de criar alianças com os colegas europeus que pensam como nós, quer nos países do Sul, quer na Áustria, na Finlândia, na Holanda, na Alemanha, nós não temos possibilidade de aliviar a pressão e a captura europeia sobre nossos interesses. Portanto, se querem influenciar de alguma forma o nosso ambiente futuro, a batalha não se faz só em Portugal. Temos que, através dos nossos colegas de outros países, das nossas redes associativas, científicas, académicas, profissionais, ser capazes de reconhecer que a fronteira deste combate se situa não só aqui em Portugal, mas na Europa também e para além da Europa. Além disso, recentemente, ou escreveu recentemente, que o que está a acontecer hoje é esta questão trágica da linha de pobreza que separava duas populações aqui, deixou-se no Mediterrâneo, deslocou-se para o norte, está ali. E ao deslocarmos a linha de pobreza para esse novo paralelo, nós criamos, de facto, pelo menos duas Europas. E isto quer dizer, fundamentalmente, que temos três cenários para a Europa no futuro. Tendo a falsa Europa, que é a atual. É uma Europa cujas instituições não valem aquilo que é suposto valer. Temos duas ou mais Europas. Ou temos, finalmente,
uma só Europa política, económica e social. E se nós quisermos ter uma Europa política, económica e social, não podemos ficar à espera que aconteça. Não podemos ficar à espera que nos ofereça. Bom, eu queria, com esse slide, reforçar uma ideia que parece essencial, que foi hoje bastante tratada do lado da parte da manhã. Se nós quisermos desafiar o futuro do nosso Serviço Nacional de Saúde, não podemos fazê-lo pensando só em termos institucionais. Temos que reconhecer a importância do Serviço Nacional de Saúde como instituição, mas se pensarmos só em termos institucionais, estamos paralisados pelas desvantagens que as instituições às próprias têm. Portanto, é fundamental articular o pensamento institucional com um pensamento que se deve articular, que hoje, teoricamente, se chama desenvolvimento humano. Ou seja, temos que continuar a ter um conjunto de relações potencialmente estáveis, instituições, mas temos também de fazer como nossa a preocupação de expandir as capacidades de liberdade das pessoas escolherem a vida que desejam e ficam ter. E é integrando o pensamento institucional com este movimento de desenvolvimento humano, não deixando que os valores da capacitação das pessoas, da sua liberdade, da democracia real, sejam ocupados por outros pensamentos contrários ao nosso Estado Social. E, portanto, enquanto o pensamento institucional se alimenta de grandes planos, de normas, de processos organizacionais de gestão de recursos, o humano alimenta-se de incrementalismo, de espaços deliberativos, de envolvimento argumentativo e de uma sustentabilidade educativa. E temos de aprender a forma de conseguir articular estes dois movimentos. E para não ficar nessa expressão teórica, aliás, isto tem desenvolvimentos teóricos muito interessantes, quando é calcular, eu queria dar-vos dois exemplos, e com eles termino para depois enunciar rapidamente os cenários, fico para a discussão futura, e dois exemplos são estes. Eu passo isto também, bons exemplos. Para fazermos esta articulação entre a instituição e o desenvolvimento humano, nós temos que centrar isso nas pessoas. Ora bem, com o tempo, nós desenvolvemos um sistema de saúde feito por essas realidades verticais. Temos hospitais, cuidados primários, cuidados continuados, saúde pública, que são utilizadas, não é, de vez em quando pelas pessoas. Este modelo serve e responde quando a utilização do Serviço Nacional de Saúde é para questões agudas, pontuais. As pessoas vão morrer, depois tornam a vir, depois tornam a vir. Mas numa altura em que predomina são afecções, doenças e situações de duração prolongada, este modelo já não serve. Por outro lado, pensando como pensam as pessoas, isto não faz sentido. Eu, quando tenho uma diabetes, o que quero é que faça em casa o que deve fazer, que seja capaz de tirar uma clínica geral com facilidade, daí para o consultório hospitalar, daí para a casa outra vez, daí para o clínico geral, daí para as continuadas. Portanto, eu quero transitar de uma estação para outra, de uma nação para outra, de acordo com as minhas necessidades. E não quero ter fronteiras artificiais como estas, nesse meu trajeto que procura resolver o meu problema de cuidado de saúde. Portanto, se nós queremos centrar isto nas pessoas, temos que ter um Serviço Nacional de Saúde que, ao mesmo tempo, tenha um conjunto de organizações verticais, que são aqueles que nós inventamos, e que a esses acrescentemos o conjunto de trajetos horizontais, de processos de cuidado de saúde, em relação aos quais as pessoas se relacionam com facilidade, por isso que eles querem, que eles devem reconhecer como funcionando bem e que, no fim desse trajeto, o resultado seja aceitável. E, portanto, o desafio que temos é acrescentar as organizações verticais que são obstáculos aos trajetos que as pessoas precisam ter com facilidade, processos de cuidados. Há 20 anos, isto era uma conversa teórica, porque não era possível visualizar esses processos horizontais. Hoje é facilíssimo. Trata-se não de fazer novas organizações,
mas de acrescentar as organizações que conhecemos, organizações virtuais, por exemplo, que têm tanta habilidade como a saúde. Para articular hospitais de criança humana, não precisamos de organizações. Nós precisamos de articular processos de organizações. Segundo exemplo, são só dois. Bom, se convidarem uma pessoa a sério, não é? Não conhece os palavras que utilizamos aqui hoje, não percebe nada que fazemos aqui. Alguns de nós fazem um esforço, não é? Para perceber um bocadinho melhor. Mas isto é linguagem, não é? Não é de género. Eu, com frequência, estou com pessoas, não é? Com algum nível de preparação intelectual e com o grau de franqueza suficiente para dizer: olha, eu não percebo nada que você está a dizer. Quer dizer, eu percebo as palavras, mas o que você dizer eu não percebo. Portanto, temos de transformar isto em linguagem que as pessoas percebam. E a linguagem que as pessoas são a linguagem das questões que elas suscitam. E, portanto, o Cipriano falava esta manhã na comunidade, que é fundamental. E a comunidade real é aquela sobre a qual não somos capazes de fazer estratégia de saúde para os hospitais. Dou-vos um exemplo. Já foi citado esta manhã. Isto é, a esperança de vida, livre de doença. Como fui esta manhã, nós fizemos ganhos notáveis de esperança de vida, mas não fizemos ganhos proporcionais na qualidade dessa vida. E, portanto, nós envelhecemos mal. Por exemplo, uma sueca, neste caso, não é? Quando chega aos 65 anos, tem 14 anos de esperança de vida saudável. Uma irlandesa tem 10 anos. Uma espanhola, 8. Uma grega, 6. E uma portuguesa, 5. Isto é dramático. Não só pelo sofrimento, mas pelo peso que tem sobre o Sistema Nacional de Saúde do país. Tem poucos recursos para alimentar. Ora, quando falam da Troika, eu digo: olha, isto é muito simples. Nós reconhecemos que neste momento de dificuldade nós não podemos convergir tão depressa como desejávamos com os irlandeses, com os suecos. Mas não podemos aceitar proceder. E aí há uma fronteira clara. Só um aspecto claro. Toda a gente percebe que nós não podemos retroceder nesta diferença. Aceitamos avançar mais devagar que gostaria, mas não se deve retroceder. E a definir as questões desta forma, na comunidade concreta, com todos concretos, nós construímos o sítio onde podemos conversar. Com pessoas que estão disponíveis para conversar sobre coisas que percebem. Portanto, esta articulação entre o movimento social de desenvolvimento humano, aquilo que as pessoas querem, e aquilo que é o nosso pensamento institucional, tem que se fazer à volta desse tipo de organizações, que concretizam os sítios onde essa conversa pode acontecer. E deixem-me então terminar com cenários possíveis. Já ultrapassei o meu tempo, vou ser super rápido. Portanto, o cenário pior é este. Falsa Europa não existe. Há instituições que fazem de conta que funcionam, mas não funcionam. São governados para tal mão invisível que defende os interesses. E, portanto, este é o cenário que nós não queremos. Mas, repito, se não o queremos, temos de ser pela vida. Não temos de estar à espera que alguém faça por nós. Neste cenário, nesta situação, neste cenário europeu, as perspectivas nacionais são mais curtas. Nós ou iremos para o cenário provável de rápida medicalização da saúde, isto sendo claro, daqui a 10 anos, ou somos cidadãos portugueses com a Serviço Nacional de Saúde, ou somos consumidores de redes internacionais de gás de saúde sediadas em São Paulo e em Los Angeles. Esta é a opção clara. Para falarmos simplesmente. Portanto, esse é um cenário que nós não queremos. Mas não é um cenário improvável. Segundo, é aquilo que chamo o managerialismo irregular. Sim, nós olhamos para o serviço como temos e temos quantidades como podemos melhorar um bocadinho. Em algumas alturas, algumas épocas é possível melhorar um bocadinho, em outras alturas não é possível melhorar nada. Temos que sair desses conservadorismos. O segundo grupo de cenários tem a ver, naturalmente, de ter 2 ou mais Europas. É melhor que a situação atual.
mas não é a situação ideal. Aqui podemos talvez ir um pouco mais longe, mas só iremos, de facto, suficientemente longe se conseguirmos ir nos aproximando de uma Europa política, económica e social. E aí podemos ter o cenário de agora, mesmo apesar das condições europeias mais favoráveis, continuar de vez em quando a fazer uma gestão aqui e acolá no Serviço Nacional, deixá-lo para como está, ou então fazer a transformação e a democratização do sistema de saúde, que resulta de uma interação positiva entre a nossa visão institucional e a nossa capacidade de apostar no desenvolvimento que precisamos. Obrigado.